Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por meio de Moisés e dos profetas, e as tribulações desse povo ocorriam para impressionar os olhos e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por meio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não teria sido compreendida então. Mas os 10 mandamentos de Deus não deixavam de ser a fachada brilhante, o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar, e esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio dos holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo daquele das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, como a oferecia então a religião hebraica. Desse modo, os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar. Chegarão os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que eram suas precursoras. Não se deve acreditar, porém, que esse desenvolvimento se realizará sem lutas. Não, essas ideias necessitam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões,
a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então se apegarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.